Bem, nós estamos aqui no Centro de Saúde do Homem, chamado como Hospital do Homem, que é uma experiência pioneira em termos de Brasil, no atendimento ao homem como um todo. Agora, é claro que no Novembro Azul, mês do homem, e o que a gente mais vê aqui são doenças urológicas, e em falando de câncer, é claro que o mais assustador é o câncer da próstata. Mais assustador porque é o mais comum dos cânceres no homem. Esse câncer, ele não tem prevenção, mas ele tem que ser feito o diagnóstico precoce para que a gente possa, aí sim, prevenir as complicações. E o diagnóstico precoce, portanto, é a chave do sucesso para que o homem, ainda que tenha esse câncer, seja tratado e seja curado. Porque uma vez o diagnóstico sendo feito tardiamente, qualquer homem, óbvio, vai receber o tratamento, mas infelizmente, numa fase tardia, a cura não mais é possível. Portanto, o segredo, até menos que o próprio tratamento, é o diagnóstico. Mas o paciente não pode vir direto para cá. Nós somos um hospital terciário reservado para tratar pacientes mais graves, casos encaminhados. E eles devem ser encaminhados de onde? O paciente deve inicialmente procurar a UBS, a Unidade Básica de Saúde, que era o posto de saúde, ou um hospital primário, um hospital menor, e se for o caso, se houver suspeita de alguma coisa, ou já o diagnóstico fechado, que mereça uma cirurgia de grande porte, ele vai ser encaminhado para cá e muito rapidamente ele vai ser atendido, assistido e confirmado a indicação da cirurgia, esse paciente vai ser operado. Aqui no Hospital do Homem nós atendemos em média 3.000 pacientes por mês. É um hospital criado de forma pioneira também, como já falamos. Tem aparelhagem mais moderna, associada a uma equipe de urologia de alto nível, para conseguir esse tipo de sucesso que a gente tem no tratamento tão bem sucedido do câncer de próstata e de outras doenças do homem. Para trabalhar esse acompanhamento dos pacientes do Hospital do Homem, nós montamos um modelo assistencial baseado em linha de cuidado, através do gerenciamento do enfermeiro clínico. O enfermeiro clínico, ele fica no ambulatório, na unidade de internação e no centro cirúrgico. O paciente, o prontuário ou a Maria do acolhimento traz até mim, né? E aqui eu realizo o agendamento dele. Então ele já sai daqui com toda a orientação de internação, tá? Com a data desse agendamento cirúrgico. Aí ele só retorna no dia da cirurgia em si. No dia 17, operou ontem, primeiro pós-operatório já vai de alta. Vou falar para vocês um pouco como que é a internação do doente. Então o paciente já vem encaminhado do ambulatório, chega aqui mais ou menos 12 horas, 15 horas antes da cirurgia, que é um dia anterior, uma noite anterior. Ao chegar aqui, ele é recepcionado pela enfermeira, que avalia todos os exames dele, já dá a última refeição conforme o projeto Acerto, para diminuir o tempo de jejum dos doentes, e fica preparando para a cirurgia. Existe uma escala no centro cirúrgico, onde os pacientes têm os horários que eles vão subindo, e ele aguarda aqui com a gente a cirurgia. Depois de ser cumprido o plano terapêutico, então eles recebem a alta hospitalar, que é dada pelo médico, é feita toda a orientação pela enfermeira assistencial, e nessa alta hospitalar ele vai com um retorno ambulatorial, então ele já sai daqui com todo o agendamento para o cumprimento do fluxo terapêutico. O acolhimento no centro cirúrgico, ele é feito desde o momento do pré-operatório, quando nós fazemos a admissão destes pacientes. Então, nós sempre tranquilizamos esses pacientes e encaminhamos eles para a sala de cirurgia. No pós-operatório, também tiramos a ansiedade do paciente na recuperação pós-anestésica, que é um momento crítico também. E também passamos boletins informativos, se for o caso, o familiar quiser conversar com o médico, ou mesmo nós, enfermeiros, vamos conversar com esses pacientes, com esses familiares, para tranquilizá-los também. Esses enfermeiros recebem esses pacientes e gerenciam esses pacientes
na espera por cirurgia. Então eles não fazem gestão da fila cirúrgica, eles fazem gestão dos pacientes. Um outro processo extremamente importante dentro da instituição é o gerenciamento dos equipamentos cirúrgicos da urologia. Então nós temos alguns equipamentos específicos que são utilizados durante as cirurgias. E para isso, para não ter nenhum problema com atraso nas cirurgias ou algum problema que pode possibilitar um cancelamento cirúrgico, o que os enfermeiros de referência fazem? Eles agendam esses pacientes, casando o tipo de cirurgia com o tipo de equipamento. E com isso a gente consegue ter uma efetividade nos nossos processos de agendamento cirúrgico e da própria realização dos procedimentos cirúrgicos sem impactar durante a grade cirúrgica do dia. Mas o segundo passo sempre vai ser uma linha com um monte de bolinhas dentro. Você seria capaz de descrever isso se você não estivesse tocando? O câncer de próstata é uma doença muito frequente, atinge aí 1 em cada 6 homens, 16%, e é importante que o homem fique atento a isso e vá ao médico antes dos sintomas aparecerem. O câncer de próstata ele não dá sintomas no início da doença. Se for dar algum sintoma, vai ser muito mais para frente, numa fase avançada, que a gente não vai conseguir mais curar o paciente. Então é importante ir ao médico antes do problema. Para aqueles pacientes que não sentem nada, eles devem começar a ir ao urologista a partir dos 50 anos. Dos 50 anos para frente, o homem deve fazer suas consultas com o urologista para fazer a avaliação dos sintomas, né, de PSA e do toque retal para tentar diagnosticar alguma coisa no início. No caso de homens negros e pacientes que têm alguém na família com problemas de câncer de próstata, seria muito importante que começasse antes, a partir dos 45 anos. Por quê? Esses homens que têm parentes, alguém com um problema de câncer de próstata, tem um risco maior e de começar mais cedo o problema. Assim como os negros que também têm uma frequência maior de doença, assim como uma doença mais grave. É fundamental então ir ao urologista, fazer seus exames e evitar que alguma doença que pode ser curável, ela passe despercebida e apareça numa forma já muito mais grave. Pensando nessa situação, o centro de referência pensou extramuros, em sair do hospital e trabalhar na formação e na formação da rede de saúde com as outras unidades. A ideia principal foi que os adolescentes levassem esse assunto para a comunidade com uma leveza maior, com uma clareza maior, né, e que eles pudessem tratar esse assunto de forma mais natural. Então eles foram capacitados para fazer vídeos com celular e eles filmaram então seus pais, tios ou qualquer familiar. Então a primeira fase foi esse convencimento, a segunda fase foi ir até o homem passar na consulta de enfermagem e colher os exames laboratoriais. E na terceira fase é quando esse homem recebe o diagnóstico e passa no médico para saber como é que está a sua saúde, principalmente na questão da próstata. Atualmente esse exame ele sofre muito preconceito, porque os homens acham que eles vão ser menos homens quando fazem. Então, você acha que vai ser isso mesmo, que esse exame vai te fazer menos homem? Não, imagina. E o que você falaria para as pessoas que têm vergonha de fazer esse exame? Que deixa esse preconceito de lado, né? Porque a saúde é muito mais importante e quanto mais cedo souber, mais cedo você pode prevenir o câncer de próstata. O câncer é mesmo uma bomba relógio e quando explode atinge você e todas as pessoas que estão do seu lado. Então, o recado que eu queria dar para as meninas é que, mesmo não sendo homens, não precisar fazer esse exame do toque, que conduzam as pessoas que têm idade para poder fazer. E seria bom ajudar o pai, sim, porque esse negócio é muito sério também, né? Sempre incentivar o pai a fazer, insistir até ele ir. Hoje o senhor vai colher os exames de sangue. Tem que entregar eles? Não, isso aí é descartável. Eu vou guardar o O seu pai, sei lá, um parente que já tem essa idade, acho que é melhor você indicar para ele ao máximo, porque se você não quiser perder ele, faça esse exame. Essa campanha, né, do Novembro Azul, ela vem de encontro com a proposta do Arrastão, né, que é trabalhar na prevenção de doenças. Veio casar, né, entre uma doença que é muito séria e que não é tratada com devido valor. Como você está sentindo?
Porque na primeira vez os pais eles vão lá e dizem não, mas aí insiste até eles falarem sim e falar que é para o bem dele, que você vai precisar muito dele. Que cuidem da saúde acima de tudo. A vida é muito curta, então a saúde é o principal que mantém a gente aqui. Então, sem a saúde, não tem a nossa assistência. E se a gente quer cuidar de algum familiar, por que não agora? Então, Sr. Ribeiro, como é que foi a consulta? Foi bem, tenho que perder peso e fazer o exame da ultrassom. O senhor recomendaria para um amigo ou outra pessoa? Sim, sem dúvida. Qual que o senhor acha que é a importância de fazer esse exame? Muito bom, todos os homens têm que fazer. Tá tudo bem, os exames? Graças a Deus, sem alteração nenhuma. Tipo, no começo eu ia fazer com meu pai. E eu vi que meu pai se interessou. E isso é muito difícil, porque meu pai não vai no médico nem para fazer exame de sangue. Pra gente é mega importante, porque isso se dissemina. Quando o jovem absorve o conhecimento, ele leva para casa isso. E também para onde ele está, se é na escola, se é no grupo de amigos dele, desmistifica toda essa nuvem de se falar do exame de toque, né? Olha, eu acabei de passar pelo exame de toque, é super tranquilo, rápido, e é super importante para nós homens sabermos qual é a nossa condição, se há necessidade de tomar alguma providência ou não. E isso dizem que existe um ditado que é melhor uma gota de prevenção do que 1 quilo de remédio. Então, recomendo a todos aí, urgente. A intenção desse projeto, no contexto geral, é realmente alinhar e trabalhar as redes de atenção à saúde na construção de uma qualidade melhor de atendimento para esse paciente.